Quem foi que teve a brilhante ideia de chamar de treino fofo aquele treino no qual a pessoa faz cargas mais leves com muitas repetições? E quem disse que esse tipo de treino também não dá resultados quando a gente pensa em hipertrofia muscular? Você já ouviu alguém falar que para se alcançar uma boa hipertrofia muscular só com grandes pesos, com grandes cargas, com grandes porcentagens de 1 RM? Essa ideia é um grande mito. E essa história do treino fofo me dá um certo nervoso. Eu vou explicar o porquê. O que a ciência mostra hoje sobre hipertrofia e treinamento de força? Nessa aula eu vou apresentar alguns estudos importantes que foram feitos sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. De onde será que veio essa história que afirma que para você ficar hipertrofiado, você tem que puxar muito peso? Essa ideia provavelmente veio lá de 1946, na época da Segunda Guerra Mundial. Tinha um cara chamado Thomas DeLorme. Quem é da área de treinamento já deve reconhecer esse sobrenome DeLorme, porque tem até um tipo de treinamento que levou o nome desse cara. Então, sim, ele não foi pouca coisa. Só que a gente tá falando lá da década de 40, Segunda Guerra Mundial. Não tinha internet, não tinham tantas pesquisas, não tinha tanta tecnologia como tem hoje. E naquela época, o Thomas DeLorme percebeu que se você puxasse peso com altas cargas, isso era mais eficiente para a hipertrofia muscular se comparado com atividades aeróbicas, como por exemplo a caminhada. E ele tinha uma grande motivação para estudar isso porque ele já estava aplicando esses conhecimentos com soldados que estavam lá na reabilitação, né? Muitos se machucavam e precisavam voltar logo para a guerra. Então eles eram submetidos a diversos tipos de treinamentos. E é até curioso a gente pensar que em alguns momentos críticos da história, como por exemplo na época das guerras, das pandemias, enfim, a gente acaba passando por períodos de muitos sofrimentos, de muitas privações, mas em contrapartida também foram momentos na história em que a gente percebeu grandes avanços em relação a conhecimentos, pesquisas e estudos. Nessa mesma época da Segunda Guerra Mundial, a gente também teve um grande avanço em relação às próteses e às cirurgias de amputação. Mas voltando ao tema aqui, então o DeLorme achava isso. Ele criou lá o seu estudo, o seu método, e ele percebeu que o treinamento de força, puxar muito ferro, era melhor do que atividades aeróbicas. E considerando que isso foi visto lá na década de 40, o DeLorme foi o cara. Só que essa ideia foi sendo passada de geração a geração, de uma década para outra, e depois de muitas pesquisas, muitos estudos, hoje nós sabemos que não é necessário levantar pesos enormes para se chegar num certo patamar de hipertrofia muscular. E o que eu vou apresentar aqui para vocês nessa aula é assim, um dos estudos tops que estão ali num patamar super elevado. É uma meta-análise com 192 estudos. Esses estudos são randomizados, controlados. Quem é da área da saúde, quem é da área de metodologia, sabe que esses são os estudos mais rigorosos, os mais relevantes. E para quem quiser saber mais, eu vou deixar as referências aqui ao final. A ideia dessa aula é explicar de um jeito bem simples, sem usar termos muito técnicos, muito rebuscados, para que todo mundo possa entender e para que a gente possa derrubar mais esse mito quando a gente fala de treinamento de força. Aliás, se tem uma área que tem muitos mitos envolvidos, é essa área de exercício e exercício resistido em especial. E esse estudo que eu vou apresentar para vocês, ele estudou outros estudos, só que não foi assim qualquer estudo que ele foi lá, encontrou na internet e colocou ali na pesquisa, né? Não é assim que funciona. Eles colocam uma série de critérios de inclusão e de exclusão. É como se fosse uma grande peneira, uma peneira que conseguisse selecionar os artigos que são do interesse, que não tem nenhum fator ali que pode confundir e deixar só aqueles ali que são a nata mesmo. Então eles colocaram nesse estudo, de uma forma bem explícita, quais foram os critérios de inclusão que eles adotaram para aceitar determinados artigos. Eles só pegaram pesquisas que envolviam humanos com mais de 18 anos,
pessoas que estavam com uma saúde geral boa, que não tinham comorbidades, que não tinham condições como, por exemplo, a sarcopenia. Eles colocaram pesquisas que envolviam exercícios de membros superiores, membros inferiores e treinamentos que envolvem o corpo todo. E aí eles vão explicando critérios de comparação, desfechos, os testes que foram usados para avaliar a força muscular. Como o estudo envolve hipertrofia, eles precisavam também de métodos confiáveis para fazer a medição desse músculo, o tamanho do músculo. Então eles também selecionaram os instrumentos que foram usados nesses estudos, as funções físicas que foram avaliadas, entre outras características. E eles também foram muito rigorosos em relação aos critérios de exclusão, ou seja, as características que definiam os artigos que não poderiam fazer parte desse estudo. Então, essas pesquisas que eu vou apresentar aqui não incluíram pessoas com menos de 18 anos, pesquisas que não envolviam humanos, pessoas que tinham comorbidades como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, osteoartrite, entre outras. Pessoas que sofreram fraturas, que sofreram algum tipo de lesão musculoesquelética. Eles também não incluíram nos estudos atletas ou indivíduos militares, assim como também não incluíram pessoas na condição hospitalizada. E isso tudo aqui é importante falar agora porque quando a gente analisar os resultados e as conclusões, a gente sabe que isso não se aplicará a essas populações que não fizeram parte da pesquisa. E eu sei que você está doido para saber os resultados, eu não vou ficar enrolando aqui, já vou então direto ao ponto. De uma maneira geral, o que os pesquisadores encontraram nesse grande e importante estudo foi que, tudo bem você trabalhar com cargas menores, você pode até levantar menos pesos, desde que você tenha um alto nível de esforço no seu treinamento, ou seja, você precisa chegar até a falha muscular. Se você trabalhar dessa forma, com cargas menores, com mais repetições até a falha muscular, você também pode chegar a um grau de hipertrofia muscular. Para a gente entender o porquê disso, é importante a gente retomar a questão do volume e a intensidade do treinamento de força. Tem aula aqui no canal explicando só sobre volume e intensidade. Eu recomendo que você assista. Então, basicamente, se a gente enxugar e resumir, basicamente o que esse estudo está dizendo é o seguinte: quando a gente pensa em hipertrofia muscular, em pessoas saudáveis, adultas, o que você pode fazer? Você pode preferir trabalhar com altas cargas e poucas repetições, que isso te leva à hipertrofia, certo? Mas esse não é o único caminho. Você também pode alcançar a hipertrofia muscular se você trabalhar com cargas menores, relativamente menores, com um número maior de repetições, chegando até a falha muscular. Aí a gente vê aquele pessoalzinho que fica tirando sarro de quem treina com cargas baixas, né? Falando, você treina fofo. O cara que tá treinando fofo pode chegar à hipertrofia do mesmo jeito que você, que tá aí com cargas enormes. Inclusive, pessoas que fazem exercícios somente usando o peso corporal, em exercícios como avanço, flexão de braço, elas também têm capacidade de chegar à hipertrofia com esses exercícios, desde que elas façam seguindo esses princípios. Ou seja, se você trabalhar com baixos volumes e altas intensidades, você pode chegar à hipertrofia? Sim, mas você também pode chegar à hipertrofia se você trabalhar com altos volumes e intensidades relativamente menores. Olha só que legal, isso dá um leque de possibilidades ainda maior quando a gente está fazendo o nosso treinamento de força. E também quando a gente está prescrevendo, quando o profissional prescreve um treinamento de força visando a hipertrofia muscular. De todo o artigo, eu queria só destacar um pedacinho aqui que realmente vale a pena a gente parar aqui e focar nessa atenção, porque ele resume, de certa forma, tudo isso que eu tô falando para vocês. Ele tá meio rabiscado aqui com algumas anotações que eu fiz, eu vou explicar direitinho passo a passo. Então ele coloca aqui os exercícios, né? Ele colocou um top 3, os exercícios que têm mais probabilidade de serem mais efetivos, tanto para a questão da força, como para a questão da hipertrofia, né? Ele coloca a parte da hipertrofia aqui à direita e o da força à esquerda. Vamos falar primeiro da parte de força, tá? Então, ampliando aqui,
Realmente, quando a gente fala de força muscular, lembrando que força e hipertrofia são coisas diferentes. Quando a gente fala de força muscular, as 3 condições pesquisadas que são mais efetivas são que colocam numa condição maior ou igual a 80% de um RM, com múltiplos sets, podendo ser feitas 3, 2 vezes ou 1 vez por semana. Então eles fizeram uma análise ali com diversas variáveis do exercício, né? Considerando então o tipo de exercício, quantas vezes era feito por semana e tudo mais. Então esse que eu coloquei ali, o 1, 2 e 3, são as 3 melhores condições, né? Para que a gente chegue a um quadro favorável de ganho de força muscular. As outras situações que eu coloquei aqui em azul e em vermelho, elas não foram favoráveis. Olha só, quando a gente vê aqui, né, elas estão aqui numa probabilidade muito baixa, né, em torno de 20% ou menos de chances de promover ganho de força muscular. Essa em azul consiste em cargas altas também, acima de 80%, maior ou igual a 80% de um RM, trabalhando com um single set. E a vermelha é que tem menor probabilidade, que é trabalhando com cargas abaixo de 80% de um RM. Então, resumindo, para a gente ganhar força muscular, a gente tem que trabalhar com cargas altas, múltiplos sets, numa frequência de 1, 2 ou 3 vezes por semana. E isso é bem mais explicado, com bem mais detalhes aqui no corpo do estudo. Agora, quando a gente fala de hipertrofia muscular, as coisas mudam um pouco de contexto. Então, olha só o que eles apresentam aqui. Na condição de hipertrofia, as top 3, aquelas condições assim, as melhores para se promover a hipertrofia, olha só, a primeira é quando você combina uma carga maior ou igual a 80% de um RM, múltiplos sets, trabalhando 2 vezes por semana. E a segunda e a terceira nesse ranking são quando você trabalha com cargas menores, relativamente menores, abaixo de 80% de um RM, multiset, e 2 e 1 vez por semana. Então aí tem várias considerações que a gente pode fazer a respeito. Eu vou destacar algumas aqui que os autores colocaram e de uma forma mais explicada aqui para leigos também entenderem. Pode ser que nessa hora você esteja se perguntando, mas como assim? Como é possível? Qual é a explicação para uma pessoa conseguir hipertrofia trabalhando com cargas menores e volumes maiores? Para a gente explicar isso, eu preciso puxar um conceito básico também sobre os tipos de fibras musculares, as fibras rápidas e as fibras lentas. Nós temos basicamente 2 tipos de fibras musculares, as fibras vermelhas e as fibras brancas. As fibras vermelhas são aquelas que têm grande resistência à fadiga, ou seja, elas demoram bastante para se fadigarem. São fibras que têm menor potencial hipertrófico. O forte delas realmente não é a força, e sim a resistência à fadiga. Elas têm uma configuração bioquímica que favorece essa manutenção da contração muscular por períodos maiores. Então essas são as fibras lentas ou fibras vermelhas ou fibras do tipo 1. E nós temos também as fibras do tipo 2, que são chamadas de fibras rápidas ou também de fibras brancas. Essas fibras têm sim o maior potencial hipertrófico, aproximadamente de 30 a 50% a mais em comparação com as fibras do tipo 1. Eu sempre falo para os meus alunos nas aulas, né, para eles não esquecerem, para eles fazerem essa associação com mais facilidade, para eles lembrarem dos animais. Então a gente tem também na natureza animais que têm mais fibras brancas e outros que têm mais fibras vermelhas. O urubu, por exemplo, é um animal que tem mais fibras vermelhas. Ele consegue ficar horas voando, né? Ele demora para se cansar, justamente porque ele tem um predomínio de fibras musculares vermelhas. Enquanto que a galinha, ela já tem o quê? Um predomínio de fibras brancas. Você nunca vai ver uma galinha voando por 2 horas, né? Ela geralmente faz o quê? Ela bate as asas, voa um pouquinho e já cai, né? A configuração das suas fibras
é bem diferente, porque ela tem fibras com menor resistência à fadiga. Então a galinha tem as fibras rápidas, as fibras do tipo 2 predominante, enquanto que o urubu tem um predomínio de fibras lentas, fibras vermelhas ou fibras do tipo 1. Voltando aqui para os humanos, nós temos os dois tipos de fibras, mas a gente pode ter um predomínio de uma fibra sobre a outra, e isso é determinado geneticamente. Antigamente, achava-se que só o treinamento com altas cargas seria capaz de ativar essas fibras tipo 2, as fibras rápidas. Hoje a gente sabe que não. Até mesmo esse treinamento que trabalha com cargas menores e volumes maiores também são capazes de ativar as fibras do tipo 2, as fibras rápidas. E aí a gente pode também chegar a algumas conclusões e derrubar alguns mitos. Será que é importante mesmo você pegar o maior peso da academia? Acaba rolando meio que uma competição, né? Eu observo assim que às vezes é um querendo pegar mais peso do que o outro. Às vezes você vê ali nitidamente que a pessoa não está conseguindo, que ela está fazendo com uma baixa qualidade, ela não está completando o arco, ela está fazendo compensações, ela tem até um potencial de causar lesões pela carga da forma errada como ela está fazendo ali, mas ela quer fazer com tudo aquilo. Sendo que o mais importante é a qualidade do movimento, é a quantidade certa de séries que está sendo feita. O nosso foco maior não deveria ser na quantidade de carga que a gente ou que o coleguinha está colocando na hora do treinamento. Em relação ao número de séries, quantas séries a gente precisa fazer por semana para ter os resultados de hipertrofia muscular? O estudo fala que a gente precisa de no mínimo 10 séries por semana para cada grupo muscular. Então isso pode ser distribuído de várias formas. Você pode cumprir essas 10 séries mínimas indo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, desde que isso seja bem dosado, bem equilibrado. E também precisa ter progressão no treinamento. Afinal de contas, esse é um dos princípios básicos do treinamento resistido. Então, olha só, pessoal, como é importante trabalhar de forma individualizada. Não dá para copiar a planilha da internet, não dá para copiar o treino do coleguinha, porque pode ser que você frequente a academia mais vezes por semana do que ele. Então, seu treino já tem que ser todo reajustado, remodelado para as suas condições, para os seus objetivos, para a sua idade, para o seu estilo de vida. Você pode ter um colega com a mesma idade que começou a academia junto com você, com o mesmo objetivo, só que você vai à academia 4 vezes por semana e ele vai 2 vezes por semana. Já muda todo o jogo. A forma de distribuir esse treino, a forma de se colocar as séries, as repetições, tudo isso já pode ser diferente simplesmente porque existe uma diferença na frequência de vocês dois. Agora, se tem uma coisa que é importante nesse jogo e que pouca gente consegue colocar em prática, é a tal da constância, não é mesmo? A gente precisa ser constante, consistente no nosso treinamento, para que a gente de fato consiga observar os resultados no curto, no médio e no longo prazo. No comecinho, você só vai ver adaptações neurais, ou seja, você vai melhorar a sua coordenação motora, você vai melhorar os seus gestos, eles vão ficar mais aprimorados, mas a hipertrofia muscular, realmente, ela só vai surgir geralmente após de 12 semanas. Só 12 semanas depois que você começou o seu treinamento de força, que você começa a ver alguns resultados nesse sentido. Outros benefícios ligados à saúde, ligados a outros aspectos, pode ser que demorem ainda mais tempo. Então, no final das contas, quem sai ganhando, quem tem os maiores benefícios na saúde, em todos os aspectos possíveis, é aquela pessoa que consegue manter o seu treino no verão, no inverno, no outono, na primavera, no dia difícil, no dia fácil, enfim, aquele que consegue colocar essa atividade como prioridade na sua vida. E realmente é um grande desafio, porque a gente vive hoje uma vida maluca, né? 24 horas, a gente tem uma série de demandas pessoais, profissionais, familiares. Tem dia que a gente não tá legal mesmo, a cabeça não tá boa, mas a gente tem que olhar ali a nossa semana e já fazer aquele planejamento, colocar aquela meta de frequência semanal. Então eu pretendo frequentar a academia
4 a 5 vezes por semana. Já procura aí no começo do dia, se possível. Já procura aí no começo da semana. Procura evitar ali situações que podem fazer com que você tenha que cancelar a sua ida à academia, aos seus exercícios. Outro fator que ajuda bastante em relação a essa questão da consistência é você se perguntar: por quê? Por que você está fazendo esse treinamento? Por que você vai à academia? Quais são os seus objetivos no curto prazo? Vamos pensar no curto prazo porque é aquele ali cujo resultado está mais palpável, está mais próximo. Você quer perder 1 quilo? Você quer ganhar mais agilidade? Você quer ter mais equilíbrio? Mais coordenação? Você quer subir as escadas do seu prédio sem se cansar? Você quer conseguir abaixar e se levantar sem passar vergonha? Lembrar dos seus objetivos também pode servir para te impulsionar a não faltar e ser mais frequente. Agora, uma coisa que eu achei bem legal nesse estudo, que eles colocam ali com certo destaque nas considerações, é que a gente tem que pensar em pesquisas, em estudos que coloquem ali a mínima dose para que a pessoa já tenha algum tipo de resultado. É claro que você não deve trabalhar com a mentalidade do mínimo sempre, né? Qual o mínimo de vezes que eu devo ir na academia? Qual é o mínimo de carga que eu devo levantar? Qual é o mínimo de repetições? Mas vamos pensar naquela pessoa que não gosta, que não tem afinidade com o exercício, mas que se você der essa informação para ela, olha, sabia que se você for para academia 2 vezesinhas só, você já vai ter tais benefícios? Poxa, isso é legal. Então, para a gente pensar em questões ligadas à adesão, isso é muito bacana. Por isso que existem alguns estudos que falam de dose mínima. Não é para você que pode ir mais vezes, que está motivado, que está engajado, reduzir o seu nível de treinamento. Não é para isso. Eles fazem essas pesquisas pensando nessas pessoas que têm dificuldade de começar, que têm uma série de desafios, que não conseguem se manter constantes. É claro que se você puder trabalhar com cargas maiores, se você puder ir mais vezes por semana na academia, você vai ter mais benefícios. Aqui a gente falou só da questão da hipertrofia, mas a gente tem benefícios vasculares, benefícios neurais, benefícios musculoesqueléticos, a gente tem prevenção de várias doenças, a gente tem melhora do sono, melhora da depressão, enfim, a gente poderia passar aqui uma vida inteira só falando sobre os benefícios relacionados ao treinamento de força. Agora, se você está naquela semana maluca, cheia de demandas, de imprevistos, ali um monte de coisa acontecendo, você pode usar o recurso da dose mínima nessas ocasiões. Preferencialmente que isso não seja sempre. A gente tem casos de pessoas que começam nessa condição meio que forçada, porque o médico falou, porque o fisioterapeuta falou que tem que fazer e tudo mais, ela vai ali naquela dose mínima forçada, tipo tomando remédio amargo, né? E aí, de repente, depois de um tempo, ela começa a tomar gosto. E aí ela espontaneamente fala assim, poxa, eu fiquei com vontade de ir mais, eu quero fazer outras modalidades, eu quero conhecer mais exercícios, né? Isso acontece também. Então as pesquisas estão caminhando muito para esse lado, que eu acho muito legal. Eles falam isso numa parte da pesquisa, então com essas palavras. Todas as prescrições do treinamento de força aumentam a força e a hipertrofia, sugerindo que adultos saudáveis podem adotar um treinamento, uma prescrição, né, que seja da sua escolha e da sua preferência. Tem pessoas que têm condições de levantar cargas maiores, mas elas não gostam, elas se sentem desconfortáveis, elas associam isso à dor, enfim. E aí ela fica lá naquele treino mais tranquilinho, com cargas menores, compensando com mais volumes e tá tudo certo. Ela também vai ter hipertrofia muscular. É claro que isso precisa ser bem dosado, precisa ser de preferência supervisionado por um profissional, mas essa combinação também dá certo. Até quando a gente fala da prática baseada em evidências, que é um assunto hoje muito em alta na área da medicina e da saúde, a gente sempre menciona a preferência do paciente. Ela tem que estar ali coordenada, combinada
com as evidências científicas. Eu costumo dar o exemplo da hidroginástica ou da hidroterapia, que é muito indicada para algumas situações, como por exemplo na fibromialgia e em outras doenças reumáticas também. Aí você vai lá, coloca a pessoa para treinar na água, só que você esquece de perguntar para ela: será que ela gosta da água? Será que ela tem afinidade com esse ambiente aquático? Às vezes ela não tem. Então você fica ali só baseado no que a pesquisa falou, no que o estudo falou, mas se a pessoa não gosta, se o principal ali, que é o paciente, o praticante, não tiver uma boa afinidade com aquele meio, esquece, porque isso não vai dar certo. Por isso que tão importante quanto pensar nos estudos, nas pesquisas, nas tendências atuais, é também considerar o que você gosta, qual é a sua preferência quando o assunto é exercícios. Você gosta de pilates? Dá para você fazer um ótimo treinamento de força através do uso do método Pilates. Você prefere CrossFit? Você prefere o treinamento funcional? Você prefere a musculação convencional? Perfeito! Dá pra gente conseguir o mesmo resultado através de vários caminhos diferentes. Inclusive na água também, né? A água é outra forma pela qual a gente também consegue resultados de força, ganhos de força e de hipertrofia muscular. Outro aviso importante que eu quero deixar aqui: se você está lá na academia ou em qualquer outro ambiente de exercício e o seu profissional, o professor, te passou algum tipo de exercício que você não gosta, que é desconfortável, enfim, que não deu certo ali, você tem que lembrar que nenhum exercício é insubstituível. Eu recomendo que você vá lá, converse com seu profissional e peça para ele substituir esse exercício por um outro que seja mais agradável ou mais confortável para você. Dá sim pra gente fazer várias trocas equivalentes nesse sentido. E que bom que a gente tem tanta liberdade, tantas opções assim hoje em dia. O mais importante é que você se mantenha ativo, que você deixe o seu corpo em movimento, afinal de contas ele foi feito para isso, e que você busque manter minimamente ali uma constância nas suas atividades, independente da estação do ano, para que você tenha os resultados relacionados à saúde, ao bem-estar geral e à sua qualidade de vida. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Já aproveita para compartilhar com um amigo, com uma pessoa que está meio desanimada, que está ali naquela que vai ou não vai, né? Ou que começou a fazer um exercício e de repente parou, desanimou no meio do caminho. E continue aqui acompanhando as novidades do canal. Já ativa as notificações para você não perder nada. Um grande abraço e até a próxima!